Pode até parecer estranho, mas este aparelho detecta incêndios florestais à distância num raio de 15 km. Um espectrómetro associado a um telescópio permite fazer a análise química da atmosfera. Esse espectrómetro está a analisar a luz que recebe numa determinada direção, portanto, a luz do horizonte numa determinada direção. Essa luz tem informação química, de onde provém, e o espectrómetro que faz exatamente é fazer a análise química da luz que o telescópio está recebendo naquele momento. Através da análise química, conseguimos extrapolar informação sobre o ambiente. Nomeadamente, o tipo de fumo detectado. Nós conseguimos detectar fumo orgânico, mas, por exemplo, não consigo distinguir se é uma azinheira do eucalipto que está a arder, mas consigo saber se é fumo orgânico ou se é fumo de, por exemplo, de derivados de petróleo. Isso tem características absolutamente diferentes. O equipamento pode ser instalado em torres de vigia ou de comunicações, embora os técnicos garantam que não será preciso colocá-lo a grande altura. E, portanto, o que nós fazemos é um varrimento por cima do relevo. Portanto, ao relevo, e nós fazemos um varrimento por cima, acompanhando a linha do horizonte. Logo, muitas vezes é mais conveniente para nós estarmos num ponto baixo, porque vemos o fumo a chegar a essa linha do horizonte mais rapidamente do que estar num ponto muito alto. O sistema Forest Fire Finder foi desenvolvido em parceria pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e a empresa NGNS, Ingenious Solutions. Os investigadores portugueses falam de um projeto único no mundo e apontam as mais-valias. É uma máquina que pode trabalhar 24 horas por dia, desde que tenha eletricidade, pode ser por painel solar ou pode ser por gerador ou por outra qualquer, trabalha 365 dias por ano. E 24 horas por dia sem necessitar de nada mais. Outras mais-valias, dá poucos falsos, portanto não dá falsos alarmes, o que permite ter inequivocamente a detecção de fumo e posteriormente avisar quem de direito dessa detecção de fumo. A tecnologia é ainda um protótipo, mas já está no terreno em fase experimental. O Parque Natural do Alvão, em Vila Real, é a primeira região do país a contar com 3 destes aparelhos, instalados em pontos de vigilância. Temos um sistema completo que permite fazer a detecção de um modo automático, informar uma zona de controle e essa zona de controle também de um modo automático informa diretamente o carro dos bombeiros. Quer dizer que em 5 minutos no máximo nós damos a informação ao carro do bombeiro onde é que está a haver um foco de incêndio. E entenda-se como foco de incêndio um foco logo com 20 centímetros, desde que começa a fazer a primeira coluna de fumo, ela é detectada. A câmara incorporada no telescópio envia imagens do local da ocorrência para um pequeno receptor como este, que pode ser instalado nas viaturas dos bombeiros. Mapas da zona do incêndio com a indicação dos melhores acessos e dos mais adequados para determinados veículos é outra das potencialidades do sistema. O Forest Fire Finder pode, segundo os investigadores, ser utilizado não só apenas nos incêndios florestais. Pretendemos, por exemplo, também fazer detecção de poluição. Por exemplo, uma coisa bastante interessante que é, nas zonas antigas das cidades, segundo parece, os bombeiros têm bastante dificuldade, apesar das detecções de incêndios serem precoces, têm bastante dificuldade na localização. Este aparelho pode ajudar perfeitamente a resolver esse problema, tal como pode ajudar nas detecções de incêndios nos parques industriais, em que existe muito fumo e nós nunca sabemos qual é o fumo que nos interessa. Portanto, há muitas variantes que podem sair deste aparelho. O objetivo no futuro será a criação de uma rede nacional de detecção com 300 torres, para além de um site na internet com todas as informações disponíveis em tempo real. Para que tal aconteça, é necessário um investimento na ordem dos 20 milhões de euros, um valor que os promotores do projeto consideram baixo, tendo em conta as potencialidades do sistema e as verbas gastas todos os anos em detecção. O projeto já mereceu parecer positivo de várias entidades ligadas à problemática: Direção-Geral de Recursos Florestais, Confederação dos Agricultores de Portugal e Liga dos Bombeiros Portuguesas. Os responsáveis não sabem se irão vender o sistema. Garantem, contudo, que já há vários interessados, nomeadamente na vizinha Espanha.
Não existe nada que facilite mais a desertificação do que um incêndio florestal. A subida das temperaturas, a seca e a atuação do ser humano aliam-se contra a barreira natural anti-deserto, a floresta. E apenas a mão do homem a pode salvar. Há 2 anos atrás, Portugal teve um problema sério de incêndios, que destruiu uma área significativa da nossa floresta. Como uma pessoa que gosta de natureza, gosta de verde, gosta de andar no campo, isso é um problema que me afeta imenso e, portanto, foi uma coisa que me sensibilizou de uma forma muito forte. Tínhamos que arranjar um sistema que pudesse ajudar na realidade a resolver o problema. É um problema que se repete todos os anos, ameaçando acabar com os nossos recursos florestais. Por isso, os responsáveis pelo projeto Forest Fire Finder voltaram a sua atenção para o Parque Nacional do Alvão, no norte de Portugal, e instalaram aí os seus protótipos. Este sistema é o Forest Fire Finder. Foi um sistema desenvolvido em Portugal com o apoio da Universidade Nova de Lisboa e serve para fazer detecção de incêndios florestais. É um sistema que tem como componentes principais um sistema óptico para detecção a distâncias grandes, portanto permite pelo menos fazer detecção até 15 km, e esse sinal luminoso que entra no telescópio é analisado posteriormente por um espectrómetro que faz uma análise química da atmosfera. Análise espectroscópica óptica. É difícil de dizer, não é? Mas é muito fácil de compreender, sobretudo porque é algo que o nosso cérebro realiza constantemente. A espectroscopia óptica, acreditem ou não, é algo que nós usamos em todos os dias. É o que nos permite saber que uma pessoa tem uma roupa vermelha, tem uma roupa azul. O facto de ter uma roupa vermelha e uma roupa azul significa que existe um químico diferente na roupa e que nós estamos a identificar. Ou seja, cada químico dá as suas cores características. Valente de elementos tão comuns como a luz e as partículas de fumo invisíveis ao olho humano, a equipa é capaz de detectar não apenas esse fumo incipiente, mas também determinar a sua origem. Nós temos o fumo, em todos os incêndios existe fumo, e temos uma fonte de luz, que é o sol. Essa luz, ao atravessar o fumo, determinadas cores, determinados comprimentos de onda vão ser absorvidos. E, portanto, ao serem absorvidos, a luz que sai desse fumo traz a marca dos elementos químicos que estavam dentro desse fumo. E, portanto, nós conseguimos assim identificar a composição química desse fumo e com isso detectar o incêndio. Mas o que acontece se por fim ocorrer um incêndio? O sinal de alarme chega aos centros de controlo e o dispositivo é acionado, mas com uma precisão muito maior do que se verificava anteriormente, pois o Forest Fire Finder é capaz de determinar a direção e a velocidade de propagação do fogo. E depois comunica esses dados às centrais existentes em cada carro de bombeiros. Estamos num carro do Parque Nacional do Alvão, num carro de primeira intervenção, que andam pela floresta e que fazem a primeira intervenção no caso de detecção de incêndios. Nestes carros estão colocados estes computadores que aqui vemos e é para estes computadores que o sistema Forest Fire Finder dirige a localização dos incêndios. Através deste sistema é colocado não só a localização do incêndio, mas também a informação de frota, a informação onde é que esta viatura anda. Este sistema está preparado também para, de acordo com o tamanho das viaturas, assim poder dar informação de qual a melhor estrada a seguir para fazerem o combate ao incêndio. Seriam necessários 200 módulos para cobrir a área total de Portugal. Apenas 200, em troca de uma atuação imediata que acabe com qualquer princípio de incêndio. Às vezes os grandes problemas têm respostas muito económicas, não acham?
E agora que as temperaturas são mais baixas, recordamos como se evitaram alguns fogos. Durante os meses de verão, as serras do Alvão e do Marão, em Vila Real, estiveram a ser vigiadas por um inovador sistema de prevenção de incêndios. Não há nada no ar que escape a esta espécie de olho gigante. Um sistema óptico que faz a observação e depois vai fazendo a análise daquilo que se passa à frente, porque uma nuvem de água também, portanto, poderá ter a mesma, uma nuvem atmosférica, poderá ter a mesma cor de uma nuvem de fumo, no entanto, em termos de composição química, não é a mesma coisa. Este mecanismo está preparado para não ir a enganos. Consegue detectar incêndios num raio de 15 km. O aparelho está a fazer um varrimento permanente daqui da zona e, portanto, quando for passar por esse incêndio, quando passar pela coluna de fumo criada por esse incêndio, é enviado um alerta para o centro de operações. É precisamente no local onde a atenção de Carlos se prende. Se ocorrer um incêndio, aparece uma ocorrência no monitor e eu comprovo com as imagens se efetivamente é um incêndio. E depois disso? Transmito para os operadores a informação e eles combatem, se for necessário combater o incêndio, há o combate ao incêndio então. No dia em que foram filmadas estas imagens, a visibilidade era fraca. Hoje não dá para ver grande coisa, mas as imagens são uma área especial e o tempo também ajuda, de certeza que não haverá incêndio. Este mecanismo está em fase de protótipo. Demorou 2 anos a ser construído, fruto de iniciativa privada. Em Vila Real, este verão, estiveram 3 aparelhos em fase de experimentação. Os resultados agradaram e os custos são subjetivos. É relativo esse conceito caro, portanto, para a área que cada aparelho pode cobrir uma área superior a 700 km², podemos dizer que poderá rondar os 40 mil euros. Para o próximo ano, este aparelho está pronto a ser comercializado. Os incêndios e todos os prejuízos materiais e humanos provocados pelos fogos estão na mira dos investigadores portugueses. Há um novo sistema que dá o alarme imediato às autoridades. Está desde maio a ser testado na aldeia de Balsas, no concelho da Chamusca. Mas o Forest Fire Finder esteve pouco ativo este verão, com poucos fogos. Mas quando eles surgiram, o alarme foi logo dado. Temos tido alguns casos de pequenos focos de incêndio em que os nossos sapadores têm sido contactados pela central e têm ocorrido ao local onde flagrou o incêndio. Este sistema foi criado por investigadores portugueses ligados à Universidade Nova de Lisboa. Funciona 24 horas e detecta incêndios em 5 minutos, num raio de 700 km². O sistema detecta uma coluna de fumo acima da linha do horizonte, envia o alarme para uma central, a central comunica com os sapadores, isto é praticamente instantâneo, é o tempo da comunicação. Por sua vez, o CDOS, que está assediado em Tomar, também tem conhecimento e movimenta, organiza os vários agentes de acordo com a importância que o fogo tem. O sistema está colocado num celeiro, através de uma câmara com uma rotação constante de 360 graus. O Forest Fire Finder analisa os elementos químicos da atmosfera. Quando detecta fumo, esse sinal é analisado por um espectrómetro que traduz a luz num gráfico e através de um computador estudamos esse gráfico e posteriormente esse sinal é enviado por uma antena, é colocado na internet, é enviado para uma zona de controle onde é analisado. Em caso de incêndio, a central lança de imediato avisos de alerta para todas as entidades envolvidas. Face às características do sistema, já há vários países interessados.
estamos neste momento a preparar as primeiras instalações, quer para a Grécia, quer para a Espanha, quer para o Uruguai, para onde vamos para a semana. Portanto, existem já vários países interessados. A investigação nacional está ativa e o Forest Fire Finder é a prova disso. Em breve será mais um agente importante no combate aos incêndios em várias partes do mundo.
está disponível na internet para que os utilizadores possam visualizar e ter acesso à informação fornecida pelas torres do Forest Firefinder. É possível visualizar a informação atmosférica atualizada, a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, a velocidade e a direção do vento, bem como as imagens captadas ao longo do varrimento. Quando o sistema detecta fumo orgânico, surge neste quadro um alerta de incêndio, com as coordenadas precisas da localização do incêndio e a imagem captada no momento da detecção. Neste mapa surge também a localização precisa do incêndio e também é dado um alerta sonoro. Estas informações são enviadas automaticamente para as equipas e as unidades móveis que estão no terreno. É possível pré-definir as unidades móveis das equipas que estão no terreno, para que o alerta seja enviado automaticamente para estes contactos e também visualizar o histórico das últimas imagens e também dos eventos e das condições atmosféricas em vários dias. F3 é um sistema de detecção de incêndios de fabrico português, o único no mundo, e que permite fazer com rigor a análise química da atmosfera quando um incêndio deflagra. E se pudéssemos passar disto para isto? Foi a necessidade de mudar a história repetida dos verões que fez nascer o F3. Este sistema de detecção de incêndios é inovador, mas muito simples. Uma câmara e um telescópio que podem ser instalados em qualquer sítio alto, até mesmo no telhado de uma casa. A vantagem deste sistema sobre todos os outros e aquilo que o distingue é a possibilidade de fazer uma análise química da atmosfera. Isto permite que não haja falsos enganos, ou seja, que o fumo seja detectado e que nós saibamos que esse fumo é derivado de árvores a queimar e não de outro tipo de fumo. O F3 funciona de forma totalmente autónoma, detecta o fumo e envia um alerta com a localização exata do incêndio. Sou da Almeirim, a Char 5 informa que há uma ocorrência no azimute 309.2 e é para lá que nos vamos dirigir.
Obrigada.